Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, muito boa tarde para você que está com a gente nesta segundona, dia 4 de agosto de 2025. Vamos juntos até as 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN, começando mais uma semaninha, semana pós-derby, mas semana tranquila, porque foi 1-1, então digamos que os dois lados estão satisfeitos com o resultado, um lamentando, sentimento de derrota, o outro sentimento de um bom resultado, mas poderia ser vitória, mas a gente vai esmiuçar bastante o derby. Tem empate também envolvendo o Clube Paulista no Brasileirão. Palmeiras empatou, São Paulo venceu, Corinthians empatou e o Santos joga hoje diante do Juventude no melhor estilo jogo de Série B, né? Segunda-feira à noite e Santos e Juventude. É pra acostumar, né? Meu Deus do céu. Mas semana que vem, na segunda noite, também tem outro jogão Série B, né? Qual? Corinthians e Juventude. Tá bom, ué. Nós estamos falando dos elencos de hoje. Vou falar em Corinthians, é semana de derby, hein? Semana de derby decisivo. Será que o Timão vai passar ou o Abel Ferreira vai sair de fininho igual sai em coletiva, hein? Vamos falar bastante. Vamos lá. Dessa semana de muitos assuntos. Muitos assuntos. Tudo bem, Antônio Lupe? Sempre bem, Eliel. Boa tarde pra você, Aliás, boa tarde pro ouvinte CBN. Eu vi que você estava fazendo um pente fino no WhatsApp da rádio. Boa tarde. Sim, fiz um pente fino. Ninguém acertou 1-1, cara. Ninguém. Você não achou nenhuma pessoa que colocou 1-1. Caramba, velho. É mentira, cara. Acertaram sim, ó. Foram 2, 3, 4, 5 pessoas. Sempre 5, né? 5. Já percebeu? Mas 5 pessoas que vão concorrer a... R$200 de voucher no Gio, Vanete. Nossa, que delícia, hein? Pra ir lá comer um Padre Vieira, psicodélico. Como é que chama a pizza que tem rúcula e tomate seco? Pizza de rúcula com tomate seco. Então essa é boa. Mas tem que ser cortado pra aperitivo. Isso, quadradinho. Fininho, quadradinho. Ali você pega. Nossa, ali uma pizza dessa, acho que eu tomo uns 20 chopps. Então, pra quem gosta, toma um chopinho. No meu caso, que não bebo, eu pego um refrigerante zero, coloco ali, peço pra partinha aperitivo e vou comendo. Dura que uns 4 minutos no máximo ali. Come 2 pizzas e bebe um refrigerante zero, né? Aí a dieta tá agradecendo, que é uma beleza. Ainda fala pra não pagar os 10%. 4h09, Carlão de Freitas de volta. Aê! Opa! Depois de um período breve nas Gigante, Maldivas. Vou falar um negócio. Não, eu tô achando que você voltou mais fininho, Carlão. Voltei, mas tá voando, né? Na costeleta, tá, né? Viu. Eu vi, depois do jogo, é verdade. Tava mamando o molho tarê. Aqui na bisnaga do O senhor quer o molho tarê, o sachêzinho? Não, eu prefiro 2 litros. Me vê o tubo. Mas o senhor vai ter que pagar pelo não tem problema, né? Paga. Carlão de volta, Fábio Scheib também de volta. Tudo bem, Fábio Scheib? E aí, Eliel, beleza? Muito boa tarde, especialmente ao Carlão. Tê-lo novamente entre nós. Grande Carlão de Freitas. Semana de decisões por aí, viu, Eliel? Eu diria que eu acho que a decisão mais importante tá por aí, viu? Não tá por aqui, Jogos não. da volta da Copa do Brasil. Tem algum confronto que vocês consideram já definido? Acho que o do São Paulo já tá. São Paulo, até pela diferença, né? O Atlético Paranaense, Série B. Difícil jogar lá, hein? Definido não, mas o São Paulo eu acho que chega assim com Nossa, quanta besteira vocês falam, pelo amor de Deus. É que aquele golzinho no fim do Atlético Paranaense dá uma certa esperança, Carlão. Mas o São Paulo vive um bom momento, o Atlético na Série B, fervendo. titubeando. Eu acho que a diferença das duas equipes, entre as duas equipes, acho que pode prevalecer. O São Paulo classifica. A arena bombando. E tem uma rivalidade desde sempre, né? São Atlético Paulo, eles Paranaense e fizeram São Paulo. decisão de Libertadores. Libertadores, teve Podemos lá esquecer. quais, certa feita, o pessoal xingando os São Paulinos, e tem uma certa rivalidade. O que seriam quais, Carlão? Só Teve pra eu uma entender. confusão certa feita na arena, na antiga Certa arena ainda. feita. Aí chamaram Quando São Paulo. dividia com a escola ainda. Aí chamaram São Paulo daquele apelido pejorativo, o diretor de São Paulo retrucou. Botafogo e Bragantino tá encaminhado, hein? 2-0, né? Tá encaminhado. 2-0, encaminhado. CSA e Vasco também tá encaminhado, CSA classificado. Cara, agora vamos ser sinceros, tirando esse, que estava encaminhando o resultado, mas tomou 2 gols foi o Bahia. Bahia. Porque o resto não tá encaminhado 3-2, não, né? hein?
Ó, Flamengo e Atlético Mineiro, foi 1-0 pro Galo. Tudo em aberto. Bahia e Retrô, 3-2 pro Bahia, agora é lá na Arena Pernambuco. Não, mas... No Fluminense, 2-1 pro Internacional, agora é no Rio. Mas é o Inter. CRB e Cruzeiro, 0-0. CSA e Vasco, 0-0. Definido, CSA passa. Corinthians e Palmeiras, definido. Corinthians já está na próxima fase. Não precisa nem jogar. E Botafogo e Bragantino, 2-0. Acho que o Botafogo já está classificado, hein? O Botafogo é quem tá com a vida um pouco mais tranquila em relação a todos esses confrontos aí. Mas o Red Bull é complicado, hein? Que 2-0 é... Porque vai ser lá no Cícero, né? Cícero Pompeu de Toledo. Isso. Ela tá com saudade, né? Cícero de Souza Marques. Cícero de Souza Marques. Ah, não é o Pompeu de Toledo? Não, é primo dele. O Toledo é onde vai receber o Peixe hoje, né? Peixe joga hoje no Morumbi. Sabe quem vai estar lá? Quem? Mário Quintino. Grande Mário de Quintino. Reclamou do preço do ingresso, mas pagou caro. Foi. O Santos no Morumbi, aliás, é nostálgico, né? Ah, então quer dizer que o Santos pode jogar no Morumbi. Que o Morumbi mas quando joga na arena do Palmeiras, não pode. Que o Morumbi a gente se acostumado. Entender isso, É um comentarista que não tem... É o palco do estado de São Paulo. Você não tem credibilidade. Não entendi nada agora, Carlão. Não é, porque no Morumbi... Não, porque no Morumbi fez um discurso de que eu não consigo ver o Santos jogando na casa do Palmeiras. No Allianz Parque não. E nem agora na no Morumbi pode. No Morumbi pode, porque o Morumbi já foi o palco... O Morumbi já foi o palco do futebol paulista, né? Eu não sei se o Fabião pode me ajudar nesta estatística, mas o Palmeiras, acho que o lugar que ele mais comemorou o título foi no Morumbi. O Corinthians eu tenho certeza, né? E o Santos também, lógico. era o palco do futebol paulista, então não tem Agora rejeição. o Santos jogar em Itaquera não aí não. De jeito nenhum, mas nem no Allianz Parque. Como entender, hein, Lupe? Eu não consigo entender. E no Canindé? Canindé vai. Para. Canindé é comentarista sem pingos de credibilidade. Morumbis, em virtude da tradição, cara, vai já. dormir. Pega mais 30 dias, vai. No Pacaembu e no Canindé. Mas Pacaembu e Morumbi... Voltou loucaço da cabeça. É ritmo de volta de férias. Não, a gente entende. Muito chá de cogumelo nas férias aí. Mas enfim. Fiquei sabendo que consertou até a churrasqueira da sacada dele. Verdade, Imagino que não comeu de carne. O problema não foi a comida, o problema foi a bebida, né? Exagerou, Carlão? Não, tranquilo, mas todo dia tinha um negocinho. Caraminguá? Pegou 20 dias e todo dia. E depois fala do cabelo. Bom, pior que eu tava voando na academia, mas depois a reposição era gigante. Tava voando, tava assim. Começou a palhaçada. Começou e faz tempo que começou, desde as 4 da tarde. Vamos girar então o sarcófago, Lupe? Ainda tem esse quadro, né? Não, hoje não vai ter. Hoje não tem? Não. Hoje não vai ter porque essa uma novidade que vem no sarcófago amanhã. Tá bom. Então hoje não tem. Hoje não. Graças a Deus. Hoje não tem, mas eu quero fazer um convite. Ah, meu Deus, lá vem. Foi você que vendeu isso. Não, faz o convite. Já fez, já começou a fazer, já faz. Isso aí foi ideia sua, hein? Não, fala. É o seguinte, a partir de amanhã... Tomorrow. A contagem regressiva... aquela câmera tá em você, Pra corrida integração. Tá bom. A partir de amanhã, que legal, hein? 39 dias até a prova. Fechou. E aqui no sarcófago você vai acompanhar as 39 matérias que foram exibidas na tela da TV Campinas. TV Campinas. E depois da IPTV, desse grande evento esportivo que acontece aqui na cidade, edição de número 40. Olha só. Então, a partir de amanhã até o dia 26 de setembro, que é a sexta-feira antes do final de semana. Mas vai ter sábado e domingo? Vai apresentar no sábado e domingo também? São 39 dias úteis até a chegada da integração. Úteis. Pode falar, Lucas. Continua, Lucas. Tem que explicar, né, cara? Então. Tem sábado, Arena? Não tem. Tem domingo? Não tem. Você falou 39 foi dias literal. corridos. Não, foram literal, 39 né? matérias. Não, mas ele tem razão. Não tem razão. Ele tem. O sarcófago tá no ar há 2 anos e nunca tem de sábado e Mas domingo. você falou, estamos a 39 dias. Você errou. Serão na sua fala. 39 dias. 39 dias Perfeito. da largada contando os dias úteis. Não conta sábado e domingo, claro, a gente né? não acerta sempre. Reconhece e bola pra Então, frente. a partir de amanhã, as matérias que foram exibidas da Corrida de Integração, desde a TV Campinas até a IPTV. Perfeito. Boa. Pronto. Pronto? É isso. Tá vendo? Tá bom. Humildade. É isso aí.
4 Um horas. abraço especial pessoal de Americana hoje. 112 anos do Rio Branco, hein, ô Léo? Olha, que legal. Tigre, hein? cara. Nossa, que data maravilhosa. Em Americana só se fala em outro assunto. Hoje é dia 4 de agosto, Hoje é dia do quê? padre. Opa! Padre. E eu falei do lanche Padre Vieira do Giovanetti. Sim. É verdade. Hoje é dia do padre. Nós temos vários padres que escutam a Arena e eu não sei Será se que tem algum padre ouvindo a gente agora? Um eu tenho certeza que tem, que ele sempre ouve. Ele manda mensagem daqui a pouco. Não tá. Vai mandar, ainda. A gente tem bastante audiência. Tem Se tiver sim. algum padre ouvindo padres. a gente, manda mensagem aí no 991869070. Você sabe qual foi a última vez que você confessou pra um padre? Sei. Quando eu fiz a crisma. Nossa, faz tempo, hein? Também, foi. O duro que se um de vocês dois for lá, fecha a igreja 2 meses. Até terminar o confessionário, meu amigo. Olha. É mais o Carlão do que eu. Hoje também é Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. Dia importante. E hoje eu quero comemorar junto com as cidades que completam mais um ano de vida hoje. Tem cidade famosa no meio? Sim, Amarante, no Piauí. Olha, grande Amarante. Hoje é aniversário também de São Domingos do Prata. Não é São Domingos da Prata, é do São Prata. Domingos do Prata. Porque ele tinha um carro prata, por isso que era do Prata. Exatamente, É isso Minas aí. Gerais. E hoje é aniversário de Brusque. Olha, grande Brusque. Brusque. Em Santa Catarina. Terra da Fenarreco, né? Pra lá de onde Judas Que perdeu a inclusive bota. tá jogando já com o Itabaiana, tá 0-0 Itabaiana e Brusque, é importante pro Guarani, pra Ponte Preta verdade. também, esse resultado. Estão jogando numa... estão jogando porque é aniversário da cidade, né? Aí eles Feriado. estão... O estádio tá cheio lá, Chaibe, ou não? Não tá muito não, viu, Léo? Não tá muito Nossa, não. e é aniversário da cidade, o pessoal devia ter ido, hein? Manda mensagem aí pra gente, 991869070, fala o que você quiser. O Dá Arena pra tá gente no ar, hein? fazer uma enquetezinha, hein? Qual Manda. gol foi mais bonito do derby ou você não quer? Pode ser. Bora. Qual o gol mais bonito do derby? O gol de falta do Elvis Carlão votou em ou Mirandinha. de voleio do Mirandinha? 2 golaços, né? Cara, votação isenta. Eu acho que o do Mirandinha foi mais bonito. Da construção. Porque o do Elvis a gente já esperava que fosse por cima da barreira e gol, apesar de toda a qualidade técnica do Elvis. Mas o desenho, o Mirandinha já vira o corpo esperando a bola. Plasticamente eu achei bonito. 2 golaços. Mas eu acho que o do Mirandinha foi mais bonito. Bela ideia de enquete, Lupi. Qual Obrigado. você achou mais bonito? Eu achei mais bonito. Não vou tirar o mérito do que eu não vou votar. Também foi bonito. Mas o do Mirandinha, porque eu tava no fundo, eu vi ele fazendo o você movimento tava do corpo tchuquedinho, né? antes da bola. Então, assim, o gol do Elvis foi maravilhoso, mas eu vou votar no Mirandinha. E você, Carlão? Eu achei do Elvis. mais Mudou de bonito. opinião. Faz parte. Não, mas aí, aliás, hoje, até por isso me convenceu que o gol do Elvis foi bonito. Hoje tivemos aí Nossa, uma uma discussão. discussão acalorosa. Não vamos Acalorada. lá na nossa redação, veio o Rogerião Prado, do nosso grupo aqui, bugrino de 4 costados, e ele batendo na tecla de que o goleiro Andrei falhou. Antônio Lupe, voraz, foi lá Nossa, eu e fiquei nervoso hoje. Achei estranho a reação do Lupe. Isso, Porque eu fui goleiro, cara. levantou da cadeira, eu fiquei meio com Não, medo, chegou mas deu até tudo certo, Ameaçar E empurrar. ele Rogério. mostrando o lance em vários ângulos, em todas as situações, e o Lupe me convenceu de que o Andrei não falhou e de que o gol do Elvis foi o mais bonito Tá bom. que o do Miranda. Mas, aliás, é igual o Eliel falou, um nota 10, o outro 9,99, tá louco, 2 pinturas. E você, Fábio Chaibi? Pra ser coerente, que eu disse pela manhã, eu vou de Mirandinha também, até pela construção da jogada também. Ele foi recompensado, né? Tinha sido atropelado no meio-campo ali, acabou continuando na jogada, foi recompensado com um belo gol, um golaço. E você, ouvinte CBN? Qual o gol mais bonito? Manda aí, 991869070. Este, que além de ser derby de número cheio, que é sempre legal, né? 210, vai ficar conhecido como o derby dos golaços. Dos golaços. Esse Olha aí. achei legal. E tecnicamente não tão bom, né? Não, mais desespero, mais bumba meu boi do que futebol. Mas vamos ver ao final, na opinião dos ouvintes, qual o gol mais bonito do derby, tá certo? Certo. O comando técnico é de quem, Antônio Lupe? Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E o streaming, hein, Carlão de Freitas? O stream é com ela, Samila Dipp. Ô, Fábio Chaibe, o Arena tá no ar. Põe no ar o Arena aí, Chaibe. Tá no ar, põe pra cima! Arena CBN. Na oficina e em Toy Story. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial.
E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Horas e 23 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. O que foi, Antônio Lupenso? Lembrando que, ó, cinco acertados. Acertadores. Nós vamos falar já já. E vou falar um negócio pra você, viu, Eliel? Foi o placar menos falado. Menos, né? Só 5 diante de 400. E olha que a galera gosta de um empate, Então, mas teve muito empate, muito 0-0 e muito 2-2. Legal. Nossa, teve uma época em derby que só tinha 2-2. Boa tarde, Arenas. Boa tarde. São Paulo venceu e convenceu. Boa tarde, Americana. Mais um título mundial, hein? Boa tarde. Passando para deixar um abraço a todos, em especial ao Lupe, sempre gentil e simpático com a equipe da ambulância no estádio. Verdade. Gol mais bonito do derby, Mirandinha. Estava atrás do gol próximo do Lupe, concordo com ele. Verdade. É o Adilson de Americana. Toda vez eu chego lá pro pessoal da ambulância e falo assim, pessoal, bom trabalho, mas espero que vocês não tenham trabalho. Que legal, parabéns. Não, pessoal, gente boa demais. Que legal, hein? Educado como uma rosa. Boa tarde, Arena, bem-vindo, Carlão. O gol mais bonito foi o do Elvis, porque, como se dizia na minha juventude, a bola deu uma descaída, matando o goleiro. Jogava muita sinuca com mesa com descaída. Era bacana. Foi aí que começou, né? Não, nós vamos falar sim. O ouvinte aqui, ó. O Brasil deu sim, Fábio Veloso. Nós comentamos no CBN Esportes e vamos comentar no Arena, o 6º lugar do Bortoleto. Verdade. Opa, uma filho salve, do Valmir também, né? Uma salve. E, aliás, os elogios da imprensa internacional. Todo mundo repercutindo. Boa, menino. Eu assisti a corrida, fiquei emocionado com a desenvoltura do garoto. Tá com cara boa, Léo? Você que é um cara, tem talento, tem futuro? O que eu acho legal do Bortoleto é que ele tá evoluindo, cara. Ele teve alguns erros juvenis, como aquela ideia de querer trocar para pneu slick quando tava todo mundo com pneu de chuva, só porque 2, 3 entraram, ele foi atrás e trocou. Sim. Mas aí é também mostrando um pouco de, vamos arriscar, vamos tal. Porque esse ano a Sauber tá para isso, para arriscar. O ano que vem, que vai ser Audi, já com motores diferentes e tudo mais, aí eu acho que vai se exigir mais resultados. Mas tá com cara boa. Menino. Boa. Só que assim, não tira coelho da cartola. Por exemplo, ele esteve próximo ao Alonso nas primeiras voltas, mas não passou. Só que o Alonso tem uma Aston Martin, que é um carro muito melhor. Sim. Por outro lado, o Verstappen estava atrás dele e não conseguiu passar também. Então, assim, é osso duro. É da Ferrari? É da RBR. RBR. Tem o para-choque meio largo. Gosto do Bortoleto. Acho que vai render bons momentos pro automobilismo brasileiro. Lembrando
que o Felipe Câmara foi campeão da Fórmula 3, hein? Aliás, mais um chegando aí. Nossa, não fala. Hoje deu um BO no... Deu no CBN Sports? Antônio Lupe em versão Prime, né? Não, para. Tenho conhecimento. Não, eu perguntei se a Fórmula 3 era tipo a Série C do brasileiro. É isso. Não é isso. É isso. É o Sub-17 o cara falou. É a categoria de base da Fórmula 1. Mas então, eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta. Esse aqui e o Júlio Nascimento... Mas já o Júlio é encrenqueiro, né, velho? O Júlio, qual que é a versão do Júlio hoje sobre os 2 gols no derby? Ele falou que foram golaços, mas... sabe? O Júlio é encrenqueiro, né? O Júlio é um barato. Uma pergunta pra você. A gente viu ele incitando o torcedor da Ponte a falar o que falou no ar. Ô, louco, aí a gente viu. É mancada nossa. Olá, pessoal. Pra mim, o gol do Elvis foi mais bonito. Mirandinha estava sem marcação, podia fazer até deitado. Não. 2 golaços. Tudo bem que o do Elvis foi mais bonito na sua opinião, mas o Mirandinha não é todo dia que você acerta um voleio. Queria fazer uma pergunta pra você que entende de automobilismo. Qual a porcentagem de carro e piloto? Hoje, na Fórmula 1 de hoje? Tô falando dia 4 de agosto. 70 carro, 30 piloto. Tá bom, beleza. Hoje. Beleza. Padre Vitor Almeida. Padre Vitor. Parabéns, Padre Vitor. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, padre. É padre mesmo? Se foi da família, hein? Vitor Almeida. Aí, ó. Padre Almeida. Pelo menos um que vingou na família. Mandou mensagem aqui. Parabéns pelo dia do padre. Conversa com o primo. Ó, outra aqui, ó. Ouvindo vocês em Montemor. Padre também. Falei pra você, ó. Não tem o nome Padre dele. Diego. Diego. Padre Diego. Que Deus abençoe, padre. Nome de craque. Como diz Antônio Lu, é sua benção, padre. Padre. Pelo amor de Deus, hein? Já saiu o resultado? Estou me imaginando no Giovanetti. O Rodrigo mandou aqui. Rodrigo, final do telefone é 1012? É 1012. Tá na lista. Tá na lista, né? Bom dia, amigos. Hoje é dia de Santos. Vamos fechando. Pô, não faz isso. O gol mais bonito do derby foi do Mirandinha. Aqui, ouvinte. Boa tarde para todos os integrantes do programa e também para o Eliel. Boa tarde. Hoje pela manhã eu mencionei e mantenho com a posição. A Ponte Preta precisa abrir o olho. Não dá para depender só do Elvis. Verdade. Alexandre do Nova Europa. Grande Alexandre. O Daniel do projeto Pernas de Aluguel em Campinas estará na integração, hein? Junto com o projeto. Parabéns, o projeto aqui. É espetacular. Também acho. Para quem não conhece o Pernas de Aluguel, lindo. São voluntários que participam, né, de corridas de Correm rua, com cadeirantes, com né? cadeirantes. Cara, é sensacional. Legal. Qualquer dia eu vou fazer uma visita para vocês. Quero entrar no projeto também. Boa. Eu sugiro presentear os 5 que acertaram o placar com o voucher de 200. Antônio Jardim, Boa Esperança. Antônio. Vai ficando igual o Jardim, que é onde você mora aí, cheio de esperança. A gente solta pra um, aí vocês decidem. Vai todo mundo, vai os 5 lá, ué. Assim, se organizar certinho, dá pra ir todo mundo. Dá. Gol mais bonito foi do Mirandinha. Do goleiro, no gol da Ponte, o goleiro ajudou. Ixi. O Rogério mandou aqui, ó. Peraí, quem que ajudou? No gol de quem que o goleiro ajudou? O André ajudou. O André. Aí eu ouvi. Gente. Pô, os caras estão pegando o nosso pé hoje. Vocês não vão falar da final do futebol feminino? Mas calma, gente. O programa vai até às 5 da tarde, pô. Calma. Que isso? Mas eu quero o Andrei não falhou. Aí o outro aqui, vocês não vão falar da LBF que deu SESI pra cima do Unimed? Calma. Gente, peraí. 4h30. Olha lá, aí o Bolacha avisa no ouvido, repórter CBN. Não tem tempo de nada nesse programa. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Mais de 1.220.000 empregos formais foram criados no Brasil no primeiro semestre deste ano. O número representa a queda de 6,8% na comparação com o mesmo período de 2024. Essa foi a menor geração de vagas para os 6 primeiros meses de um ano desde 2023. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo britânico BP anunciou uma descoberta de petróleo no Brasil, a maior da empresa em 25 anos. A companhia encontrou óleo e gás no campo de Bumerangue, na Bacia de Santos, a cerca de 400 quilômetros do Rio de Janeiro. O local faz parte do pré-sal. Depois da divulgação do comunicado, as ações da empresa registraram alta em Londres.
Uma menina de 3 anos apareceu em imagens feitas por câmeras de segurança andando sozinha de fralda numa rua de Santo André, no ABC Paulista. A mãe da criança é uma estudante de 19 anos que tinha ido a um baile funk. Ela foi presa. A menina foi recolhida pelo Conselho Tutelar, que já havia recebido outras denúncias contra a mesma mulher por abandono. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu tomar o controle total da faixa de Gaza. A informação foi divulgada por um canal de televisão israelense com base em fontes do governo do país. Segundo a reportagem, o premier vai se reunir com o gabinete dele para comunicar a decisão amanhã, no horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h32. Informações das estradas na CBN com Leandro Lopes. Boa tarde para você, Leandro. Boa tarde, Eliel. Por enquanto, são boas condições pela rodovia Professor Zeferino Vaz, com tráfego fluindo nos dois sentidos. Anel viário tem boas condições no sentido Anhanguera e no sentido Dom Pedro. Pela rodovia Dom Pedro, trânsito normal no sentido Anhanguera e no sentido Jacareí. Na rodovia Santos Dumont, tráfego livre nos dois sentidos também. Campinas Montebor, trânsito livre. Eliel. Perfeito, obrigado, Leandro. Até o ponto final. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... 36 minutos de volta com a Arena CBN. Bom, para os ouvintes disserem depois, não falaram de nada. Ô Chaib, destaca aí o título da seleção feminina na Copa América. Foi no sufoco, hein, Eliel? Foi no sufoco, o Brasil perdia na prorrogação. Marta acertou um golaço ainda no primeiro tempo, né, no tempo normal, e o Brasil conseguiu empatar a prorrogação novamente, 4-4, e nos pênaltis o Brasil teve a chance de ganhar o título, a Marta acabou batendo, a goleira pegou, a goleira Tapia, boa goleira também. É do Palmeiras, né? É do Palmeiras? Eu não sei exatamente. É, goleira do Palmeiras. Foi bem nas cobranças ali, mas o Brasil conseguiu bater os dois últimos pênaltis ali, marcando o gol. E é o 9º título do Brasil em Copa América, né? O Brasil domina a Copa América Feminina e tem uma bastante revanche justamente com a Colômbia, né? Depois do jogo também, a Dudinha, atacante, fez provocações às colombianas, não caiu bem na mídia internacional também, mas Brasil e Colômbia são as duas principais seleções do continente, o Brasil levando mais um título, né? Mas posso falar a verdade pra você? Eu vi essa matéria aí que a mídia internacional tava criticando a Dudinha de ter filmado as... eles assistiram o jogo? Eu assisti o jogo. Foi pau o jogo inteiro das colombianas pra cima das brasileiras, velho. Provocação, gol, fazendo firulinha e tal. E no fim do jogo, comemora quem venceu. Sim. Eu não vi nenhuma provocação. Ela só pegou o celular, mostrou as colombianas cabisbaixas de terem perdido e deu risada.
Faz parte. Ela tava em campo, não tava? Tava. Ela ganhou o jogo, não ganhou? Ganhou. Faz parte. Eu não achei a atitude. Nossa, eu acho que, aliás, pesaram a mão pra cima da Dudinha, com todo respeito. Palavras duras. Isso é futebol feminino, que não sei. Claro que não. O futebol feminino, e ele que busca equiparação com o futebol masculino e tudo mais, a provocação tem que existir também. Não é porque é feminino que tem que ser mais gentil, mais cordial. Pô, apanharam o jogo inteiro. As colombianas estavam indo pra cima, faziam um gol, o técnico das colombianas saía vibrando, comemorando. Aí a hora que é campeão tem que ficar quietinho. A parte de ir lá abraçar e tudo mais, ela fez na hora da entrega das medalhas, mas na hora que foi campeão não tem que fazer igual o goleiro lá da Argentina também. Mas Isso. ela simplesmente pegou o celular e mostrou as colombianas tristes, né? E deu risada, pronto. Era o Pato Abondanzieri. Fiquei muito contra. Não? Dibu Martínez. Dibu Martins. Bom, o ouvinte tá mandando aqui, tarde, pessoal, São Paulo com 5 vitórias seguidas, hein? 5 vitórias seguidas. Pensa num homem feliz, bah. Mandou o Emerson de Santa Catarina. Tá feliz, hein? Tá feliz, tá né? feliz. Só tá frio lá, hein? Esse aqui tá frio, imagina lá, hein? Santa Catarina, gente. Mas não, onde tá frio? Santa Catarina. Ah, bom, porque aqui não tá frio, não. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Gol mais bonito foi do Elvis. Há muito tempo eu não vi um gol de falta. O Cláudio. Pena que esse rapaz nunca conseguiu entrar em forma. O ouvinte aqui, o Cláudio Capivari, pena nada. Você não sabe o tanto de momento feliz que ele tá colecionando ali, viu? Dinheiro no bolso, dinheiro não sei, né? Mas. O dinheiro desde maio, pelo que o Luiz Cândido falou. Financeiramente estabilizado, aí sim. Olha, pessoal, boa tarde. O gol mais bonito do derby eu não sei, mas o pênalti mais feio foi o do Palmeiras. O ouvinte de Amparo. Pegou, velho. Pegou, não adianta, você pode reclamar, mas ele tira o Piquerez da jogada, é aquele trançapé sem querer, foi com o joelho, mas com o joelho também é falta, velho. Pegou, não tem o que fazer. Ó, o padre Diego de Montemor tá mandando um Deus abençoe. Padre Diego. Tá com a semana abençoada, hein? Depay tentou imitar o Mirandinha, mas não deu, hein? Falou aqui no jogo lá. O Depay? Eu não Fortaleza vi, também não vi o jogo do Corinthians, tava dormindo, cara. Boa tarde. Ufa, até que enfim apareceu um Ponte Pretano no Arena. Não fala assim. Boa tarde, amigos. Estou na lista e sexta-feira é nível da patroa. Se eu ganhar o sorteio, vai ajudar, hein? Como é que ele chama? Foi pelo emocional, hein? Como é que ele chama? É o Caio. Final telefone 6388? Esse mesmo. Tá na lista. Apelou pelo emocional, hein? Não adianta, Caio. Aqui é sorteio, cara. Vocês não vão falar do basquete? Não, do tênis de mesa, pô. Que foi campeão também. Isso. Aí não, ainda bem que ele falou tênis de mesa, porque se você fala ping-pong, nossa, vem uns 80 aqui na rádio. O gol mais bonito foi o do Elvis, o último parecido foi o mestre de Cá, que marcou em 83. Mestre de Cá. O outro aqui, o Jeff Pierozzi, aliás, toda a coletividade ali das vitalícias do Carlão tá participando, ó. Gol mais bonito foi do Elvis. Briga lá, hein? O outro, se não fosse o zagueiro, tava na mão do goleiro. Não tava, amigão. Não Ousa tava dizer também, que o zagueiro tira do vôlei, o goleirão não chegava. A bola é quicar e entrar na rede. Dois gols, um nível de dificuldade gigante. Arthur e Tite, as melhores campanhas das seleções masculinas e femininas até agora. Coringão fazendo história, é verdade, né? O Arthur Elias era treinador do Corinthians. Fala, pessoal, boa tarde, parabéns pela cobertura no derby. Vocês Obrigado. Foram bem demais. Eu estava ouvindo. Renato. Renato, quase. Mas obrigado pela participação, né? Tião. Quase que vai, hein? Quase. Ouvinte mandando áudio também, ô meu caro Eduardo Rodrigues. Boa tarde, pessoal da Arena. Paulo de Sumaré. Ô, Paulo. É impressionante. Palmeiras vive jogando contra 14 jogadores. Contra? 11 mais 3 da arbitragem. Mas por quê? É impressionante. A favor do Palmeiras não se marca nada. Como não? Só contra. Ô, um abração pra vocês aí. Excelente programa que vocês fazem. Um abraço. Obrigado, mas como não? Ô, Chaibe, esse rapaz não viu o mesmo jogo que você não, hein? Acho que o ouvinte tá reclamando daquelas duas faltas no Evangelista, né, Eliel? Na entrada da área ali, quando tava 2-1 também, que o juiz mandou seguir, e uma outra bola no meio campo também, que ele... Como decora, né? Como decora os lances. Acompanhei bem o jogo, né? O jogo. Inclusive tem mais polêmica no ar, viu, Eliel? Manda. Daronco foi escalado para apitar o derby, o clássico, em quarta-feira. Já era. Pode ter certeza que 30 minutos de jogo de bola rolando apenas, o Corinthians 2 pênaltis, hein? Como que é? 30 minutos de jogo? Eu não entendi.
Não, 30 minutos de bola rolando, dos 90 apenas 30. Porque ele para muito o jogo, né? Concordo. E o Corinthians vem pra isso, né? Ah, sim. O Corinthians vem pra isso. Interessante é picar o jogo, o Corinthians... Cara, eu tô curioso pra ver a postura da torcida do Palmeiras, porque nas duas decisões em Itaquera, né? A do Paulista e essa da Copa do Brasil, a torcida do Corinthians teve um comportamento até reprovável, mas importante pra empurrar o time à vitória. Eu quero ver a torcida do Palmeiras quarta-feira. Nossa, mãe, vai... Expectativa de casa cheia ou tem o palco lá, Chaibe? Não tem como comparar, né? Não, tá com casa cheia, né? 42 mil pessoas. Tá falando da Fiel, e né? os ingressos estão evaporando, né? Evaporando? Como assim evaporando? Foi uma indireta isso aí? Mais ou menos, Você viu como você pega no ar, né? Pegou. Tô bom daqui é isso. Os caras, em vez de falar no telefone, fala no ar, entendeu? Tô aqui esperançoso, confiante. Pode marcar com o Guarizão que não vai ter jeito. Rapaz. E aí chega uma dessa na minha cara ainda. Só evaporando. Segundona cinzentada. Tá bom, né? Já foi mais fácil, viu? Tá bom. O América Mineiro foi mais fácil. Mas o Carlão falou em comparar a torcida. Outro dia aí tava sobrando. Agora, pô, eu aqui... Palmeiras e Água Santa. Só em jogo importante. Já avisei a família inteira. Não, eu estarei lá, não sei o quê. Aí, de repente, vem essa bomba aí, mas tá bom. Essa pedrada. E ele fez de propósito. Fala, Lucas. Mas a esperança é a última que morre. Pode falar pro Guarizo comprar o quilinho de carne lá? Não, pode falar pro Guarizo que dessa vez não vai lograr êxito, viu? O Carlão falou comparar a torcida do Corinthians com do Palmeiras. Não dá pra comparar com nenhuma. Com todo respeito. Talvez a única que se compara um pouquinho é do Flamengo. Acho que é mais braba, né? Não, é muito. Tô brincando. Tô brincando. Não. A do Flamengo é a torcida quieta, né? O vento faz mais barulho que a do Flamengo. Olha, isso aí dá problema. Mas é verdade, uai. Não, e eu vou falar, já foi igual, hoje o vento ganha, mas assim. Ai, minha gente. Tem ouvinte aí, não tem, Bolachinha? Põe um ouvinte no ar. Fala aí, galera do Arena, boa tarde pra todo mundo aí, Carlão. Bom retorno, parabéns, hein, Carlão? Opa! Parabéns que você recebeu a bola na intermediária, matou no peito, driblou o zagueiro, mandou ele lá pra Suíça, na entrada da área, sapecou pro gol e fez aquele golaço, meu amigo. Parabéns pelo novo filho aí que tá pra nascer. Que bênção, Carlão. Você e pra sua família. Coisa linda. Filho é bênção, Carlão. Filho é bênção. Golaço realmente eu marquei. Você é pra ver uma menina agora, né? Pra ter um casalzinho, né? Parabéns, Carlão. Parabéns. É isso aí. Precisou mandar um menino pra Europa, pra você ver. Quem é casado sabe, né? Conta nos dedos. Boa tarde. Esse mês tem 31, já era. Um acidente aqui na Bandeirantes, sentido interior, no KM 109, Hortolândia. Beleza. KM 109 em Hortolândia, pra quem tá indo aí no sentido da cidade de Hortolândia. Combinado? Combinado. Obrigado pelo ouvinte que mandou o recado aí pra gente. Pode ir, Bolachinha. Boa tarde, galera da tá bom. CBM. Isso. Quase errou, hein? Fechou. Da Arena CBM. Isso. Tá falando aqui é Roberto de Salto. Ô, Roberto. Rapaz, eu acho que o ano que vem o Sport vai voltar a jogar com... Vai. Já caiu, já. Aqui em Campinas. Não, tá falando que a Ponte não sobe? Segunda divisão de novo. Ah, a Ponte vai subir, então. Tá falando que o Sport vai cair. Sabe o que tá acontecendo com o Sport, hein? O Sport vai cair no primeiro turno. Ganha um jogo, velho? Não ganha. Puta que o pariu. Bolacha, Você tá louco? Velho. Gostei desse daí. Mano, não fui eu hoje, não fui eu. Não fui eu que separei. Não fui eu que separei. Como que pode essa responsabilidade isso, eu não vou assumir, não. Eu queria pedir perdão e desculpa ao ouvinte da CBN. Você tá louco? Passou pelo filtro do Antônio Lucas. Não aqui. fui eu. Eu nem peguei esse telefone na mão. Lucas, tá tudo bem. Pô, mas que dificuldade que tem. Eliel, assume a sua responsabilidade. Bem, olha, tem uma pergunta aqui do João Lucas Dionísio. Pergunta pro Carlão quem esteve mais próximo da vitória no derby. É uma boa pergunta. Porque as duas equipes na reta João final... Lucas, mandou até o Guarani teve a chance com o Takahashi e a Ponte teve a chance com o Serginho, né? Foram duas chances cristalinas de gol. A Ponte jogou mais pra cima, a Ponte teve mais volume, mas... Se a gente for basear em quem chegou mais perto do gol, foi a Ponte, né? Porque acertou a trave. Agora, as chances reais... fez duas defesas. O Guarani teve com o japonês e o Serginho da Ponte. Mas teve a cabeçada que defendeu a vez. A Ponte teve chances mais reais. O Guarani que deu, hein, no goleiro quase não acertou o gol. O que deu o quê? Oi?
que deu o Valentim? Não deu nada, a vida segue feliz. Quem que descobriu o homem lá em Itu, velho? Pois é. E dizem que ele estava lá, mesmo. Acontece, né, velho? Mas ele foi absolvido. Então? Foi absolvido. Ai, depois, pelo amor de Deus, Bolacha, põe o ouvinte no ar, mas cuidado. Já fica esperto com o pi. Pelo amor de Deus. Boa tarde, Arena, tudo bem? Tudo bom. Só um comentário sobre o derby. Manda. Não xinga, não. O gol do Guarani, que por sinal, muito bonito, um gol assim de placa. Perfeito. Escuta, a zaga da Ponte Preta, 3 zagueiros marcando a bola. E o Mirandinha atrás deles, sozinho, sem cobertura. Vocês têm que falar sobre Acelerou, isso. Hein, Bolacha? Abraço. Vocês têm que falar sobre isso. Não, porque mas na verdade, o Mirandinha tava caído também, Carlão. Não, mas o lance em si do gol do Cicinho, ali já a zaga da Ponte já desorganizada e teve a qualidade do Cicinho no passe, né? Ali foi um passe, não foi um cruzamento, e o arremate do Mirandinha. Mas a jogada se desenrola aos trancos e barrancos. E o Mirandinha tava caído. Aí a hora que ele percebe que a bola chega no Cicinho, que ele corre pra área. Sim. Tudo bem. Ninguém nem viu ele levantando. Mas é verdade, ninguém nem viu, velho. Essa que é a verdade. Vai mais um aí. Fala, pessoal da Arena. André Frajola, beleza? Seja bem-vindo de volta, Carlão. Fala, fera. Tava junto ontem. Agora é o seguinte, o gol mais bonito do derby, sem clubismo nenhum, foi o do Elvis, beleza? ainda bem que tá Agora tem um ponto, pessoal. A Ponte parou de jogar bem o ataque da Ponte depois que o Gé voltou. Me corrijam se eu estiver errado. Antes do Gé, a Ponte jogava com 2 atacantes, os 2 de beirada, seja Jean Dias ou Toró, e jogava com o Serginho no meio. Os 2 atacantes não voltavam. Depois que o Gé voltou, os atacantes começaram a voltar, acabou o ataque da Ponte. E aí, Carlão? Não sei se eu tô certo ou errado, mas eu tô vendo assim, beleza? Cada um tem a sua visão. abraço, meus lindos. Obrigado, Cada um tem Frajolinha. sua visão, mas eu acho que o Gé, ele é fundamental pro time da Ponte. É um jogador que segura ali os zagueiros, ainda precisa, né, corrigir algumas situações, mas eu acho ele imprescindível. Só que aí ele tocou no assunto do Serginho, eu acho que o Alberto poderia pensar no Serginho e o Elvis, né? Deixa o Elvis mais liberado e o Serginho para fazer ali o sistema de criação no meio-campo. Algo a se pensar. Boa. Vai mais um ouvinte aí, Bolachinha. Boa tarde, amigos da CBN. O gol mais bonito foi do Mirandinha. Por quê? Porque o nosso goleiro do Guarani falhou novamente em gol de falta. Meu Deus do céu. Novamente. Esse goleiro não sabe jogar no gol de falta. Foi gol. Lupe, eu sou goleiro também. Esse goleiro do Guarani, ele é muito ruim em cobrança de falta, não sabe montar uma barreira. Então vamos lá. Ou se coloca mal. Wagner da Vila União. Ô, Wagner da Vila União, vamos lá. Vila União fica onde, Carlão? Vila União pega... Balão do Laranja ali, né? É, por aí. Pega de Almora. Mas chega também, viu? Amoreira. Chega. Pode não chegar, mas aí você cai na direita, você vai chegar. Chega. Manda. Vamos lá. Vai. A falta, ela foi dentro da meia-lua. Foi. Dentro da meia-lua frontal. Foi. O gol, ele tem 7 metros. 7 metros é maior do que essa parede que tá aqui no fundo atrás do da estúdio. gente. Isso. 7 metros. É grande o gol. É muito grande. Quando a falta é frontal, o goleiro, ele não consegue sozinho defender um gol desse tamanho. Então ele arma a barreira para proteger um canto e fica num canto para proteger o outro lado. Por exemplo, no gol do Elvis, o Andrei, ele colocou a barreira do lado direito dele e ficou no lado esquerdo. Cara, o Elvis pegou a bola e bateu por cima. Passou da barreira, tchau. Tanto é que a bola, ela pega na costura da rede. Lado da rede com o fundo. Ela pega naquela costura. Impossível pegar uma bola daquela. Ah, mas se ele dá um passo pro lado, o Elvis bate no canto do goleiro. Aí é falha. Gente... Aí é falha. Então, assim, eu respeito as opiniões, mas assim... É muito mais mérito do Elvis de ter feito um golaço de falta do que falha do Andrei. Desculpa, essa é a minha opinião. Se faz o gol no canto do Andrei, aí sim. Aí é falha. O Lomba falhou no gol do Eric do Vitória? Não, golaço. É a mesma coisa do gol do Elvis, velho. Não dava, velho. Tem coisa que você tem que reconhecer. Não dava. O Andrei, tudo bem, pode ter tido uma participação em outros jogos com lances questionáveis. Ele ainda passa em segurança, né? Mas ontem, ontem não, sábado ele foi bem. Ele fez aquela defesa, quem que cabeceou? Foi o Emerson. O Emerson cabeceia pra trás, ele faz uma baita defesa. O grau de dificuldade não gigante. Tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Vai mais um aí, Bolacha. Para vocês, em vez de vocês votarem nos gols mais bonitos, comece a fazer enquete para votar nos gols mais difíceis de serem feitos. Ah, pode deixar. Em que precisou de uma construção mais perfeita, com mais habilidade do ataque, do atacante, entendeu? Perfeito. Em vez de ser o gol mais bonito, Obrigado, o gol mais difícil de ser construído. Pode deixar. A gente coloca pensar. na reunião de pauta na semana que vem. Isso.
que é feita toda segunda-feira. Boa tarde, sou Rosana de Campinas. Oi, Rosana. Não tem nem o que comentar. O gol do Miranda foi o mais lindo. Beleza. Tá bom. Adorei. Adorei a comemoração também. Opa. Obrigado, Miranda. Não, Miranda não, Rosana. Rosana. Né? Rosana. Parabéns. Boa tarde, amigos da CBN. Que é o Paulinho Maradona. Os dois gols foram bonitos. Os dois gols foram muito show de bola. Só que eu acho que no gol do Elvis, o goleiro deu uma mãozinha. Nosso goleiro aqui do Guarani deu uma mãozinha, né? Porque ele devia ter ficado mais centralizado um pouco na hora da batida. Lá vem ele. E o outro gol do Miranda foi um golaço, né? Porque essa pegada, do jeito que ele bateu ali, meia chapa na bola, é muito difícil, né? Pra quem jogou sabe que pegar sem pulo ainda é meio difícil. Isso, é muito difícil. Eu acho que o gol do Miranda é... Tá bom, não, a gente nem imaginava que você ia votar no gol do Miranda. Meteu uma boleiragem pra quem jogou, tá? Pode deixar. Nem imaginava que ele ia votar no Miranda. Boa tarde, pessoal da CBN. E aí? Valmir de Hortolândia. Ô, Valmir. É verdade que estão querendo anular o gol do Elvis? Verdade. Porque o goleiro do time lá de baixo falou que ele colocou a bola com a mão. Um abraço a todos. Golaço de Elvis. Torce pra quem o ouvinte aí? É pra Ponte Preta. Né? Mandou o código, né, Carlão? Reconhece, né? Manda no grupo, né? Bode reconhece bode, né? Fala, rapaziada do Arena. Paulo Vinícius de Campinas aqui. Rapaziada, se vocês me perguntassem qual gol foi mais bonito há 10, 15 anos atrás, eu responderia do Mirandinha. Por quê? Porque naquela época tinha 2 gols de falta por rodada. Verdade. Né? Hoje em dia, pra você ver um gol de falta no Brasil, cara, tá mais difícil do que achar agulha no palheiro. Então, meu voto é pro Elvis aí, porque gol de falta tá raro no Brasil. Os caras nem treinar, eles podem mais, né? Obrigado ao ouvinte que mandou pra gente. Fala, rapaziada, boa tarde. E aí? O gol do Guarani foi mais bonito. Tá bom. Mas o Walter da Ponte Preta pega bem na bola, hein? Golaço de falta. O Walter tá magrinho, aliás, hein? Como assim o Walter da Ponte Preta? Acho que é por causa do Elvis ser o Elvis. O Walter tá fino. Afinou mesmo. Sério, velho? Eu acho que 35, 40 quilos. Mas agora, né, cara? chegou a canetinha, né? Pô. Agora. Sim. Agora fica fácil demais. A canetinha chegou, né? Bob Good pra pintar? Chegou. Por aí. Você pinta Bob Good? Parabéns, hein, rapaziada. Obrigado. Passei o derby todo, levei minha filha, passei o derby todo me segurando pra não soltar um palavrão. Quando tomamos empate, então, mordi a camisa pra não xingar. Aí tô aqui com ela no carro ouvindo o programa, vocês me vêm com uma dessa aí. Pelo amor, ô biscoito. Tá bom. Biscoito. O quê? Zoou você, hein, Molacha? Pela primeira vez um ouvinte zoou você, Molacha. Mas, não vai se repetir. Vou tirar o celular da mão do Lupe aqui. Não fui eu. Cara, hoje não. Eu nem peguei. Lupe. Quem tá no YouTube tá vendo que eu tô com a mão no bolso, ó. Eu vou tirar a mão do bolso e vou colocar em outro lugar aqui, ó. Tá na mesa. Pronto, é isso aí. Vamos pro intervalo, a gente volta já no Tem um Arena sorteio, CBN. hein? Tem um sorteio. Arena CBN. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A Liga das Nações terminou, que pena, e o Brasil ficou na 3ª colocação. Na disputa pelo 3º lugar, a seleção brasileira venceu a Eslovênia por 3-1. Na grande final, a Polônia venceu a Itália por 3-0. Polônia em primeiro lugar A Polônia ficou em primeiro lugar, a Itália em segundo e o Brasil na 3ª posição. Vou sentir falta da Liga das Nações de vôlei. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Ofertas válidas.
Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos, quase pulando pro 4h57, hein? Falta só um golinho pra pular um relógio. Bom, antes Carpini, hein, Léo? Carpini acertou com o Juventude, cara. Ah, que legal, hein? Ele já salvou o Juventude aí. Vai salvar de novo. Já estreia hoje contra o Santos ou não? Não, só os auxiliares estarão no Morumbi. Nossa, e vai pegar o Corinthians segunda-feira que vem. Que coisa, hein? Aí o Carpini já balança, né? Já dá uma tremenda. Aliás, aí Cláudio Tencati pode assumir. É um ciclo, né? Acho que nem compensa pro Juventude voltar pra Caxias, né? Joga hoje contra o Santos, semana que vem joga contra o Corinthians. Mas aí tem uma semana. Mas não, aí é lá em Caxias. Desculpa, o jogo é lá. Compensa voltar sim, tem que jogar lá, viu? Se conseguir pousar, né? Porque lá com frio... Lá em Chapecó... A ponte teve problema. Você ficou offline, né? Mas se era sobre a ponte, ele sabia. Manda outra aí, Bolachinha. Alô? Fala, galera do Arena. Tá no ar? Gol mais bonito do derby aqui é o Irã de Barão Geraldo. Foi do Mirandinha. Foi muito bem construído e bater naquela bola daquele jeito é pra poucos. Infelizmente, Ponte Preta deu na trave no último lance e eu não ganhei o bolão, que era 2-1 pra Ponte. Então, tudo bem. Não. Foi um jogão. E aí, Lupi? 5 pessoas ganharam. 5 pessoas. Não acertaram, né? Isso, acertaram o placar 1-1. Então, esses 5 ouvintes que mandaram 1-1 agora vão dentro desse universo de 5 ouvintes. Quais são os ouvintes? O Caio, final do telefone 6388. O Júlio, final do telefone 9734, do Jardim Melina. Opa. Onde fica o Jardim Melina, Carlão? Perto da Vila União. Tá bom. Não sei. O Pércio, 1896. Pércio. Casado com a Pércio. Isso. O Rodrigo, final 1012. E o Daniel Prado, final do telefone 4683. Esses 5 ouvintes. Não tá na ordem, tá? Não está na ordem. Então nós temos 5 aqui. 5 ouvintes. 5 ouvintes que estão concorrendo. Exatamente. Tá bom. Então, ó, o Lupe tá com 5 papeizinhos aqui dentro uma cumbuquinha, um envelope aqui, ó. Um envelopezinho. Aqui, ó. Isso. O Fábio Chaib vai falar um número de 1 a 5. O número já tá aqui dentro junto com os vouchers, tá bom? Abrindo o envelope, fala aí, meu caro Fábio Chaib, o número de 1 a 5. Eu vou de 3. 3? Bem no meio, bem na mureta. 3. Deixa eu pegar aqui, vou abrir, vou pegar com delicadeza. Vê quem é o número 3 na ordem que a gente colocou. Foi. Nossa, o número 3. Final do telefone 6388. Eita! Quem é? É o Caio. Olha o Caio. Final do telefone 6388. Ganhou aqui o voucher. R$200. Obrigado. Que vale mais do que dinheiro. Ô Lupe, você esqueceu de um ouvinte aí pra concorrer, viu? Quem? Ixi. O Antônio do Jardim Boa Esperança. Mas ele não colocou um. Colocou aqui, ó. Vai ser uma... Ixi, depois eu dou a opção a caneca da CBN, então. Esqueceu do... Sim, Cláudio. Antônio, que Cláudio? Ele pôs mesmo? Ele pôs aqui, ó, às 4h55 da sexta-feira. Ah, mas era até 4h50. Era? 4h50. Você avisou no ar isso? Não. Desculpa, depois eu dou uma caneca pra ele de brinde. Pô, não, ele tá triste, velho. Não, ele não precisa ficar triste, xingou. Já ofendeu você. Não precisa ficar triste. Depois a gente acerta isso aí, meu amigo. Caramba. Não, e ele se colocando. Eu sugiro presentear nós 5 que acertamos. Eu vou passar o telefone do Caio pra ele e ver o que ele consegue fazer. Pode ser ou não? Cara, Lupe, pelo amor de Deus, Lupe. Por isso, depois que você demitir a produção aqui do Arena, acabou eu. Fazer, ué. Velho. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade são de vocês. O Antônio, Lupe vai entrar em contato contigo pra, digamos assim, amenizar. Dar um afago. Essa lambança que ele fez. Carlão de Freitas, Juventude e Santos. O Santos ganha hoje no lotado Morumbi. Antônio Lupe, Juventude e Santos. 2-0, 2 gols do menino Neymar. Fábio Chaib, Juventude e Santos. 1-1.
Seca Pimenteira. Seca Pimenteira. O outro time é um time alviverde que vai entrar em campo. E era parceiro antigamente, né? Já viu, né? Eu acho que o Santos ganha hoje 3 gols do Neymar. Opa! Vai pedir música no Fantástico. Você não vai lá, Elião? Hoje eu não consigo, Chaib. Só tô liberado pro jogo de quarta. Mas depois não vai dar. Hoje não deu. Vambora, Bolachinha? Já saiu? Então tá. Boa semana pra todo mundo. Valeu, boa semana. Valeu.